Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom dia. bom bom dia pessoal, bom dia Ana, Wellington, Débora, bom dia Flávia, bom dia Márcia, bom dia. E aí? Bora? Bora? Bom dia Lê, bom dia bem. Bom dia, bom dia. E aí, alguém tá com o livro aí aberto para abrir uma página pra gente escrever aqui? Se alguém tiver o livro aí e abrir pra gente receber aqui juntos. É só escrever a página aí. Bom dia. Tem aí, Lu, uma página? Ou não? Uhum. Amor, eu abri aqui na lição 125. Hum, Não sei se a gente lê lição. é, eu sinto que é mais livro-texto. Muita gente fazendo lição, né? E aí. Mas sobre o que é Página a lição? Qual é o nome? 125 é a inquietude. Recebo hoje o verbo de Deus. Hum. Então abre aí pra gente, amorzinho. É bem aleatório mesmo, assim. Página 599. Hum. Bom dia, Vilma. Bom dia, Bom Silvana. dia. Opa, a iminência da salvação. A iminência da salvação. Vamos lá, então. Se você quiser escrever aí pra gente, amorzinho. Ah, Márcia abriu aqui, Márcia. Capítulo 19. Alcançar a É, paz, erguendo o véu. nossa, isso é bom, né? Temos uma jornada aí desse. As lições do Espírito Santo. Não, os obstáculos da paz. Mas erguendo o véu é aquelas lições do Espírito Santo, não é? Não, Não? amor, obstáculos à paz. É. Espírito Santo é para ter dado tudo a todos, ensina a paz para aprendê-lo e ser Ah, nós vigilante só a fizemos. favor do reino. Nós Ó, fizemos. Nós fizemos. Foi uma jornada longa, né? Acho que tem uns 8 dias, é. Isso mesmo. não, tem acho que uns 11 dias do obstáculo da paz. É. Obrigada, Márcia. O Lu abriu aqui. É, Capítulo e 26, isso. seção 8. Escreve aí, Nenezinho. A página é 599. Isso, Márcio. Quarto obstáculo. Escreve
aí para a gente fazer a oração e começarmos. Hum, Vamos lá. Então vamos juntos aqui para a gente iniciar o nosso conteúdo de hoje, para a gente despertar, né, em todos os sentidos. Então vamos juntos se unir aqui e colocar uma intenção sincera nesses momentos que você escolheu estar aqui. Uma intenção de ficar presente aqui, com o coração e a mente abertos. E confiar que se você está aqui é o lugar perfeito para você estar assim como é em todos os momentos. Sempre o que está na nossa frente é perfeito para a nossa própria cura. Então vamos nos manter presentes, conectados aqui e só realmente receber os milagres que união de mentes com um único propósito, que é a cura, sentir o poder mesmo dessa união, quando a gente se une, quando mentes se unem com um único propósito, é muito poderoso. Então, vamos mesmo se abrir para receber os milagres, receber clareza através dessa leitura. E eu gosto sempre de lembrar que pode ser que muitas vezes a resposta aí para o seu coração, a clareza para sua mente, ela nem tá, nem vai estar nas palavras dessa leitura. Ela não vai estar, às vezes, literalmente, mas ela vai vir com a tua devoção de estar ali naquele momento presente, escutando, aberto, escutando o que parece ser uma leitura, mas na verdade quem escuta a leitura são os nossos ouvidos externos e eles não escutam. Mas a tua presença, a tua dedicação para cada momento presente é a que vai trazer a clareza do Espírito Santo, a voz, a clareza na voz dele, que pode vir em várias formas, em sensação, pode vir através de um pensamento, que você vai reconhecer que é dele, porque ele, tudo que ele fala com a gente é inequívoco, não tem erro e é perfeito. Então vamos mesmo usar esse momento presente, a gente está desperto, a gente está vivo, com V maiúsculo, atento. Então, é isso, vamos juntos. Hum, hum. Vamos alternar aqui, amorzinho? Uhum. Vamos. Ai, deixa eu pôr aqui. Bom dia para quem chegou agora. O Lu já escreveu aqui, vou fixar o comentário. Então, o Lu hoje que abriu aleatoriamente, a gente abriu no capítulo 26, sessão 8, a eminência da salvação, é o nome da sessão, a página é 599. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. Vamos juntos embarcar aqui.
O único problema que permanece para ti é o fato de veres um intervalo entre o momento em que perdoas e o momento em que vais receber os benefícios de confiar em teu irmão. Isso apenas reflete o pouco que tu queres manter entre tu e o teu irmão, de maneira que tu e ele possam ser um pouco separados. Pois o tempo e o espaço são uma ilusão única que toma formas diferentes. Se foi projetada além da tua mente, pensas nela como tempo. Quanto mais é trazida para perto de onde está a tua mente, tanto mais pensas nela em termos de espaço. Amor, eu vi aqui que eu tô no 5G e a tua imagem tá um pouquinho. Você tá na internet? Será que aconteceu alguma coisa com a internet aqui em casa? Pra mim, a tua imagem tá um pouquinho. Tá? Mas eu tô te escutando normal. E amém que eu tô no 5G também. Beleza. Tudo bem, bem. Vamos lá. Vamos lá, então. Parágrafo Acho 2. que eu vou ler de novo. Eu fiquei com a mente dividida. Fiquei olhando esse 5G aqui. Eu quero receber aqui. Eu vou ler de novo. O único problema que permanece para ti é o fato de veres um intervalo entre o momento em que perdoas e o momento em que vais receber os benefícios de confiar em teu irmão. Isso apenas reflete o pouco que tu queres manter entre tu e o teu irmão, de maneira que tu e ele possam ser um pouco separados. Pois o tempo e o espaço são uma ilusão única que toma formas diferentes. Se foi projetada além da tua mente, pensas nela como tempo. Quanto mais é trazida para perto de onde está a tua mente, tanto mais pensas nela em termos de espaço. Há uma distância que queres manter em relação ao teu irmão. E esse espaço tu percebes como tempo, porque ainda acreditas que és exterior a ele. Isso faz com que a confiança seja impossível. E não podes acreditar agora que a confiança resolveria todos os problemas. Assim, pensas que é mais seguro continuar sendo um tanto cuidadoso, velando um pouco pelos interesses que são percebidos como separados. A partir dessa percepção, não podes conceber ganhar o que o perdão oferece agora. O intervalo que pensas que existe entre o dar e o receber da dádiva parece ser um intervalo no qual tu te sacrificas e sofres com a perda. Vês uma salvação eventual, não resultados imediatos. Hum, olha aí, né? A mente querendo os resultados na forma, enfim, né? E, e também, né? Tá me vindo muito assim.
Eu não sei o que que chegou aí, Lu, mas Hum. o processo mesmo de confiança, né? Ele é um processo mesmo, né? Porque a gente fazendo, né? Treinando, perdão, quando Jesus fala isso aqui, né? Que ainda pensas, assim pensas, que é mais seguro continuar sendo um tanto cuidadoso, né? Velando um pouco pelos interesses que são percebidos como separados. A gente ainda não confia totalmente, Hum. né, no nosso irmão que é um com a gente. E, e tem várias partes no livro que Jesus fala sobre isso, né? E, e, e a gente vê isso refletido aqui no mundo, nossa, em tantas situações, né, que a gente não confia, desde situações pequenas, né? Por exemplo, que parecem ser bobas, né? Então vamos supor que o Lu vai querer fazer alguma coisa aqui em casa, que de repente pode ser que é uma função minha. Por exemplo, já sei uma situação aqui que parece boba, mas tem a ver com isso, sabe? Porque tudo, né, gente? No momento em que você vê um erro, você já se separou do seu irmão, né? Então aqui em casa, normalmente quem água as plantas sou eu, né? E, enfim. E às vezes o Lu vai aguar as plantas, né? E assim, eu vou aguar as plantas, eu fico lá 10 minutos em cada lugar para virar aquela pocinha e tal. E o Lu, ele água normal, assim, sabe? Ele é mais rápido, então a Patrícia sempre acha que ele não água direito, entende? Vocês entendem isso? Eu não confio no trabalho dele. Eu não confio, mas, sabe, ó, e eu vou ter todos os argumentos, a Patrícia vai ter todos os argumentos, mas, ai, é porque, precisa, faz tempo que não chove, e tarará, senão a plantinha vai morrer. Olha quanta historinha, quanta crença que tem nisso, quanta realidade que eu tô dando para tudo isso aqui. E em troca, eu confiar no meu irmão e saber que é perfeito, sabe? Gente, e obviamente, né? Não quer dizer que então você vai deixar as plantas morrer. Não. Mas a gente ir vendo a dinâmica da mente, sabe? A dinâmica da mente. O tanto que eu sou convidada a não confiar no meu irmão, a em ver que o que ele faz não é suficiente, ele não faz certo, sabe? Por quê? Porque eu já vou com a ideia que eu já sei que o Lu água muito pouco. E a minha interpretação disso é que é errado, precisa aguar mais. Gente, vocês estão vendo o tanto de interpretação que tem? O Uhum. tanto de julgamento de certo e de errado que eu fico, né, atrás do meu irmão e bibibi, 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 sabe? Me separando dele, sabe? É. Então, é muito interessante isso quando você olha mesmo a fundo e a gente vai ver nitidamente nas pequenas atitudes, sabe? Sabe aquela coisa que se para ficar mais fácil, né, essa confiança aqui, porque isso aqui é muito mais profundo, né, gente? Mas para trazer mais clareza, né, dessa dinâmica da mente de não confiar, sabe? Ela tá, gente, minada em tudo,
em tudo. Porque às vezes a gente fala, né, de não confiar no irmão, uma coisa grande, né? Aí você às vezes até fala, não, olha, as pessoas que eu convivo, eu confio muito. É, então vamos botar uma lupa, sabe? Pra gente ver, porque tem um enredo pronto aqui nessa mente que a gente fica. é, tem um condicionamento aqui nessa mente prontinho para duvidar, para não confiar. Tá pronto, gente, para desconfiar mesmo, né? Porque tudo baseado nessas interpretações, né, que os indivíduos têm e cada um tem a sua interpretação, Uhum. né? Então, me chamou muita atenção isso que Jesus está falando as sentenças, que é mais seguro continuar sendo um tanto cuidadoso, né, velando um pouco pelos interesses que são percebidos como separados. Isso, gente, está em todas as nossas relações, né? E isso mostra o tanto que a gente está grudado aqui nesse mundo, né? Só que a partir do momento em que a gente começa a ver isso, né? A ver isso, a gente começa a, a mudar esse condicionamento, sabe? De já logo ir pensando. E aí, enfim, gente, aí é uma jornada com o Espírito Santo, né? Porque eu não estou dizendo aqui que precisam ser mudados os comportamentos, enfim. Ai, deixar a pessoa. Não, não é nada disso. É interno, sabe? Sabe aquela lupa interna, assim, que você começa a colocar na sua mente e você vê o que está por trás de tudo que você faz, as historinhas que estão por trás. Então é muito legal quando a gente começa a olhar para isso. É. Você ia falar alguma coisa, Nenê? Eu sinto aqui assim, que esses dois parágrafos me trouxe aqui, né? Me trouxe em termos teóricos, vamos dizer assim, né? Me trouxe a crença, vamos se dizer, né, no tempo, né, a Hum, crença no tempo sim. linear, no tempo linear. Então, né, então assim, o tempo linear aqui do mundo, né, que é o passado, presente e futuro, né, nós não estamos falando do instante santo ou do momento agora, né, nós estamos falando aqui, Jesus está falando para a gente, né, do tempo linear, né? Então, o tempo linear é um tempo onde existe o tempo, né? O tempo, vamos se dizer, do passado, presente e futuro, né? E existe o espaço, né? Então, ele está falando aqui sobre essas duas situações. E essas duas situações, né? Elas são ilusões, elas são São projeções da nossa mente. ilusórias, sim. Elas são uma ilusão, elas são projeções da nossa mente. Então, ele está falando muito aqui do espaço, né? Então, assim, né? Quanto mais a gente demora para praticar o perdão, né? Quanto mais a gente quer enxergar o nosso irmão separado de nós, mais esse espaço é maior entre nós e o nosso irmão, né? Então, assim, por isso que tem uma sessão muito linda no livro que chama Preencher a A Brecha, brecha. né? Então, o espaço, né? Ou seja, né? A prática de não perdoar mantém a gente separado do nosso irmão. E quanto mais tempo a gente demora para praticar isso, mais longo vai ficando esse espaço entre Uhum, nós, entre uhum. nós, né? Então, o Espírito Santo, que está no momento, no instante santo, no agora, é que vai preencher essa brecha entre eu e o meu irmão. Porque quando eu pratico o perdão, eu lembro que o Espírito Santo é esse elo de ligação, essa união entre eu e o meu irmão. Então, o Espírito Santo é que vai diminuir esse Esse espaço, espaço. essa brecha entre eu e o meu irmão.
né? E isso como acontece? Essa diminuição desse espaço, o preenchimento dessa brecha, né? Com a prática do perdão. Lembrando que nós estamos perdoando sempre a nós mesmos. E Uhum. conforme a gente vai praticando isso, a gente vai percebendo que não existe espaço, não existe brecha entre eu e o meu irmão, É né? isso. Então, aí nós vamos para uma outra dimensão, vamos dizer, de tempo, que não é esse tempo linear, É isso. né? Que o tempo do Espírito Santo não existe passado, presente e futuro, e não existe espaço entre eu e meu É irmão, isso. muito menos um espaço entre Deus e nós que somos os seus filhos, Uhum. né? Nossa, que lindo, amor. Nossa, conforme você foi falando, veio, comecei a experimentar, assim, sabe, o exemplo, né, que eu trouxe, porque como isso aqui já aconteceu várias vezes, né? Então, no Uhum, momento ali que eu é, vejo, né, tava como eu trouxe o exemplo do Lu, né, regando lá as plantas, uhum, tinha uma brecha entre a gente, né? E no momento onde eu vejo, eu dou um passo atrás, que é o perdão, né? Eu dou um uhum, passo atrás, eu falo, ué, por que que eu tô vendo erro aqui, uhum, né? Aí, ó, já esse espaço já começa a diminuir, né? Eu já tiro, o que tem aqui na minha mente? O que que eu acredito tanto aqui? Por que que eu tô vendo erro aqui no Lu, né? uhum. Aí já me logo cai a ficha que é porque eu tô interpretando, é obviamente que eu tô, né, de braço dado com o nosso professorzinho, com P minúsculo, e tô aqui trabalhando com as ideias da Patrícia, né? Então já logo solto, não quero mais Jesus, né? Quero o Espírito Santo como meu professor agora, né? Como é que eu posso olhar para essa cena e não ver erro, né? E É, aí, gente, e aí é com ele, e aí a experiência é com ele. E aí você desiste de condenar, desiste de ver erro, sabe? Desaparece da sua mente, e aí você se une ao seu irmão, né? hum, E aí não tem mais brecha, exato. né? E foi assim que eu experimentei, porque aqui, né, dentro do meu cenário, dentro da minha historinha, é, as plantas, né, elas estarem aguadas é um assunto na minha mente, né? Então, parece que tem valor para mim, Uhum, sabe? Então, é algo que me atrai. Então, né, gente, tudo aquilo que te atrai ou te retrai, uhum. olha, porque tem treino, tem perdão, né? É, Então, nossa, muito lindo. Lu, obrigada uhum. por trazer aí essa explicação, né, mesmo teórica, e aqui com a prática junto foi perfeito, porque eu comecei a experimentar aqui, sabe? É, é, eu, come, eu reconheci a teoria na minha prática, olha só que legal. Foi muito É, gostoso aqui é, experimentar isso. e é bem isso, né, amor? Porque sempre quando a gente faz comparações, né, a gente está fazendo julgamento, né? Uhum, E aí a gente vai mantendo esse espaço distante, é, vamos se dizer, é, né, uhum, entre os nossos irmãos, né? E aí isso, assim, reforça a separação, né? É tudo que o uhum, ego quer, né? tudo, Então, comparação são julgamentos, é a mesma coisa, né? é. E aí aumenta esse espaço, né? E o que vai unir novamente é o Espírito Santo com a prática do perdão, né? É isso. Nossa, que lindo. É. Foi uma experiência aqui, assim, Uhum. saber tudo que aconteceu nesse, né, que parece ser essa cena, assim, muito legal. Nossa, duas sentenças, Luciano. Vamos lá. Eu vou ler a terceira, parágrafo 3. Uhum. A salvação é imediata, ah lá, porque você se une, né? É imediato, né? Exato. Não tem um meio termo. Então, Uhum. né? Soltou a ideia, puff, uniu, pá, Uhum. grudou de novo.
A salvação é imediata, a não ser que a percebas assim, terás medo da salvação, acreditando que o risco de perda é grande. Ah lá, nossa, gente, esse meu exemplo da planta tá perfeito aqui para Uhum. mim. Eu não sei se vocês estão, né, experimentando isso, mas experimentem, porque a mente está sendo corrigida aqui. E a nossa mente é uma só. Acreditando que o risco de perda é grande entre o momento em que o seu propósito passa a ser o teu e o momento em que os seus efeitos virão a ti. Nessa forma, o erro, que é a fonte do medo, ainda está obscuro. A salvação iria apagar o espaço que ainda vê entre vós e permitiria que viesseis a ser um instantaneamente. E é aqui que temes que a perda pode acontecer. Nossa, eu acredito que se eu mudar de ideia, eu vou perder. Eu acredito que se eu mudar de ideia, as plantinhas vão secar e vão morrer. Uhum. É. Nossa, gente. É aqui que temes que a perda possa estar. Não projetes esse medo no tempo, pois o tempo não é o inimigo que percebes. O tempo é tão neutro quanto o corpo, exceto em termos da função que vês para ele. Se ainda queres manter um pequeno espaço entre tu e teu irmão, então queres um pequeno intervalo no qual o perdão é negado por algum tempo. Hum. Olha aí, ó. E isso só faz com que o intervalo entre o momento em que o perdão é negado a ti e o momento no qual ele é dado pareça perigoso, justificando o terror. No entanto, o espaço entre tu e o teu irmão só é aparente no presente, agora, e não pode ser percebido no tempo futuro. Acho que eu vou repetir. No entanto, o espaço entre tu e o teu irmão só é aparente no presente, agora, e não pode ser percebido no tempo futuro. E também não pode deixar de ser visto, exceto dentro do presente. O teu medo não é a perda futura. Ao contrário, o que te aterroriza é a união presente. Ah lá. Quem pode sentir desolação a não ser agora? Uma causa futura ainda não tem efeitos. E, portanto, se tens medo, é preciso que exista uma causa presente. E é isso o que necessita de correção, não um estado futuro. Nossa, gente, não é à toa que esse trecho tá grifado, circundado. Meu Deus, isso aqui daria uma imersão, amor. Sem dúvida, sem dúvida. E Ele o tá. medo não é a perda futura. Ao contrário, o que te aterroriza é a união presente. Uhum, Quem pode sentir desolação a não ser agora? Uma causa futura ainda não tem efeitos. E, portanto, se tens medo,
é preciso que exista uma causa presente. Uhum. E é isso o que necessita de correção, não o estado futuro. É. Por isso que a correção do Espírito Santo, o milagre, ele está agora aqui, né? É Uhum. corrigido na mente o que está agora, o que está vivo, Uhum. né? Nossa, vamos O lá. medo, Ah, o medo, o medo sempre vai estar projetado no futuro. uhum, Então, por mais que a gente ache que a gente está sentindo medo agora, na verdade, o medo é uma experiência, né? Nós estamos falando, obviamente, no tempo linear, né? De passado, presente e futuro. O medo, ele é uma experiência que a gente busca na nossa memória no passado e projeta ela no futuro, né? uhum. Então, isso causa muito medo, né? De uma coisa que nem aconteceu ainda, né? Mas a gente está projetando no futuro uma experiência que a gente teve, E tá vivendo ela no presente, né? está vivendo ela no presente e acha que ela vai se repetir no futuro. E aí isso causa muito medo. É, só que eu trago ela agora e eu vivo ela agora. É como se eu tivesse, se eu tenho medo de sofrer um acidente, Uhum, eu eu sofro o acidente agora aqui, ó, né? Assim, na mente, né? uhum, Eu vou experimentar todo aquele, né, uhum. desconforto. Só que Jesus aqui está dizendo que não, né? Que É, que você pode, né, agora aqui desistir disso e entregar o que realmente está aí, né? uhum. Esse medo, né, dessa união presente, de se unir com ele, né, de se unir com seus irmãos, enfim. Nossa, isso aqui daria para expandir assim mesmo, né? É, porque no agora, né, amor? Porque no agora, e o agora a gente sabe que é um tempo fora do tempo Uhum, linear, né? uhum, Não tem como a gente sentir medo, né? A gente só tem que confiar no Espírito Santo e aceitar, né? é, E Ele está nos conduzindo, né? Ele, ele, ele é o amigo indicado, né? Que nós lemos ontem sobre o amigo indicado, nossa, né? Ele sabe ele o que sabe. é, ele Foi muito sabe que, curativo ontem, né? ele sabe que ele não vai tirar nada, né? Que a gente ainda investe ainda, que a gente tem muito investimento, né? Então, Uhum, ele é a solução, vamos se dizer, ele é. no agora. Tô em oração aqui, se a gente continua lendo. Acho que eu vou ler os 5 aqui. Tá. Vamos ver. Depois a gente. Vamos lá. Parágrafo 5. Os planos que fazes para ter segurança são colocados no futuro, onde não pode planejar. Nenhum propósito foi ainda dado a ele. E o que irá acontecer ainda não tem causa. Quem pode prever efeitos sem uma causa? E quem poderia temer efeitos a não ser que pense que já foram causados e tenha julgado desastrosos agora? A crença no pecado faz surgir o medo. E ele, assim como a sua causa, olha para não ver o que está aqui e agora. Uhum. No entanto, é só aqui e agora que a sua causa tem que estar. E se seus efeitos já foram julgados amedrontadores. E não vendo isso, ela fica protegida e separada da cura. Uau! Eu não só me separo do meu irmão, como eu me separo da cura, porque ele é a minha cura. Uau! Pois em um. Peraí, eu vou ler a sentença de cima.
E não vendo isso, ela fica protegida e separada da cura. Pois um milagre é agora. Ele já está aqui em graça presente dentro do único intervalo de tempo que o pecado e o medo não viram, mas que é tudo o que existe do tempo. Nossa, eu acho que eu É, vou eu acho que- finalizar essa leitura aqui com essas duas últimas sentenças. Vamos juntos receber. No entanto, é só aqui e agora que a sua causa tem que estar. Se seus efeitos já foram julgados amedrontadores. Não vendo isso, ela fica protegida e separada da cura. Pois um milagre é agora. Ele já está aqui. Vamos aproveitar essa oportunidade aqui e receber isso agora aqui. Pois um milagre é agora. Ele já está aqui, em graça presente, dentro do único intervalo de tempo que o pecado ou a separação, que é a mesma coisa, e o medo não viram, mas que é tudo o que existe do tempo. Nossa, que lindo. É isso, amores. Eu sinto da gente parar aqui a leitura e quem sentir, né, de continuar. Tem mais aí 4 parágrafos, mas eu acho que o que tinha para ser entregue aqui foi. Uhum. É isso. Muito, Vamos junto. muito, Vamos receber. Né? Por isso a gente está presente. Por isso, gente, é só presente mesmo que a gente pode ver a assistir, né, essa mente sendo desfeita, a, a obra do Espírito Santo na nossa mente, a gente assiste. Só que para isso a gente precisa estar muito presente, né? A gente tem que estar mesmo vigilante. E essa é, vigilância, né, esse treino de olhar os pensamentos, isso tudo nos faz presente, né? Você, a tua câmera virada para dentro, você está presente, porque é só para fora que você fica passado, presente, futuro, passado, presente, futuro. É porque o ego também tem o presente dele aqui, né? Um presente disfarçado, né? Então, é isso, né? Quando você vira sua câmera para dentro, você vai estar sempre presente no aqui e agora, nesse agora que Jesus está falando aqui, né? é isso aí. É isso, amores. Então Foi vamos. bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Nossa, imensamente que somos muito gratos, imensamente gratos. E vamos juntos receber, Vamos junto. né? E experimentar os milagres presentes agora, né? Nisso que É, parece ser o nosso dia. Vamos se abrir para isso. É nosso direito. É nosso direito. Os milagres é um direito nosso, né? é, Então vamos reivindicar. Queremos milagres. Eu quero milagre, né? perfeito. Então, lembrando que o milagre é só uma correção. É, sabe? Tem umas correção assim que você escuta até a ficha cair assim, plim, sabe? Então é isso. Obrigada, amores. Obrigado. Beijo, pessoal. Lindo Beijo. dia. Até Beijo. Até amanhã. amanhã. Tchau.